E aí, meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa toca na cabeça não tem nada a ver, foi mal aí, tô meio descabelado. Bom, vamos dar seguimento aí ao estudo do edital, eu imprimi o edital do metrô de São Paulo, né? E no último vídeo, nos últimos dois vídeos, a gente fez apontamentos sobre noções de corrente contínua e alternada, né, dentro da matéria física que foi solicitada nesse edital. E no vídeo seguinte a gente fez apontamentos sobre noções de circuitos elétricos, no que diz respeito a associações em série e em paralelo. Bom, isso posto, gente, vamos tratar agora, vamos ver aqui, de noções de grandezas elétricas, né? Eu encontrei na internet um manualzinho que vai falar sobre tema a tema o que a gente vai falar, né? Eu estou meio redundante hoje, é o som. Então vamos lá. Noções de grandezas elétricas. Vamos ver como é que tá aí no vídeo, se tá dando para ler legal. Acredito que sim. Deixa eu só pôr a câmera um pouquinho para trás aqui. Senão vai cortar minha cabeça. Ai, pronto. Então bora lá. E dentro desse tema aqui solicitado no edital, a gente vai falar sobre tensão, que nos vídeos anteriores sobre corrente contínua alternada e tal, a gente chegou a dar uma explanada sobre isso, né? Corrente, a gente vai falar também, mas um pouco mais específico. Vamos falar sobre potência elétrica. Vamos falar sobre frequência. E depois vamos falar sobre resistência. Beleza. E aí a última parte aqui de elétrica dentro da física, que é a matéria que a gente está estudando, né, que vai compor aí 20 questões, né, praticamente um terço da prova vão ser sobre estes temas, né, elétrica, mecânica e termologia. A gente vai finalizar a parte de elétrica falando sobre os instrumentos de medição, que seria o voltímetro, o amperímetro e o watímetro, que nesse manualzinho aqui a gente tem também. Então, na verdade, acredito que neste dia, né, muito embora não sei se neste vídeo a gente consiga concluir tudo, mas para minha felicidade geral e para o meu cansaço, né, minhas pestanas que querem fechar, eu vou conseguir finalizar com vocês. E comigo, principalmente. Então, vamos lá. Noções de grandezas. Vamos começar sobre tensão. Vamos deixar o negócio tenso. Então, vamos lá. Tensão. Esse manualzinho, gente, eu peguei ele na internet. E o pior de tudo, que eu peguei ele já faz uns 2 dias, porque ontem eu não gravei, por questões mesmo de cunho trabalhístico, né, de serviço. Eu tive que me ater a outras atividades. E aí ele ficou aqui e agora eu já esqueci de onde é que foi que eu pesquisei. Tá? Então você vai falar, muita gente vai mandar mensagem. Pô, mas esse manual que você tem, esse material impresso, você não tem como disponibilizar? E papapá, e papapá, e papapá. Não tenho, cara. Não tenho.
Eu vi aí no YouTube, deixa eu só ver um negócio aqui. Eu vi aí no YouTube que pra eu poder deixar materiais em anexo, para que vocês possam baixar junto do vídeo, eu tenho que ter uma conta especificamente só no Google Drive, só para isso. Eu tenho uma conta no Google Drive, né? Eu tenho uma conta para minha empresa, eu tenho uma conta particular minha, onde eu arquivo fotos e tal, entendeu? Só que, cara, eu já tenho tanta coisa para eu ver, entendeu? Que não dá, não dá. Eu acho que eu já estou fazendo até demais de disponibilizar, né? Eu disponibilizo meu tempo aqui, mas pela minha questão particular mesmo, porque eu preciso estudar, entendeu? Para o concurso. É legal, né? Você tá divulgando o conhecimento e tal, imprescindível, né? E acredito que eu esteja ajudando também algumas pessoas em relação a isso mesmo, porque você vê pelos comentários que vocês deixam. Porém, todavia, contudo, né, essa parte de disponibilização de material fica complicada para mim, tá? Então, né, depois que inventaram o pause, né, então muita coisa resolveu. Então, se você quer anotar, se você quer parar, quer rever que eu falei e tal, dá um pause aí e dá os seus pulos. Beleza. Vamos lá. Quando aí, tensão elétrica dentro desse manual, né? Tensão elétrica. Quando entre dois corpos ou entre dois pontos existe uma diferença de quantidade de cargas, dizemos que temos uma diferença de potencial ou uma tensão elétrica, representada pela letra E. A tensão elétrica é a relação da quantidade de energia que as cargas adquirem por se afastar um elétron de um próton por cada coulomb. É medida em volts, que é igual à quantidade de energia que cada coulomb possui, devido à separação de prótons e elétrons. Lembramos que a unidade de energia é o joule. Beleza. Então, depois de muito tempo estudando no ensino médio, aulas de física e tal, eu lembro vagamente que o meu professor, Marco Aurélio, ele falou sobre joules, quilojoules, diabojoules e tudo mais. Só que bem, a gente já pode especificar aqui o seguinte, que tensão elétrica é a relação da quantidade de energia que as cargas adquirem por se afastar um elétron de um próton. Quando você pensa, né, em razão atômica, né, por exemplo, vamos imaginar, né, você tem aqui os átomos, né, você tem os nêutrons, os prótons, né, isso aqui é um centro de um átomo, certo? E se você já viu alguma vez na escola, você viu algo parecido com isso. E aí aqui uma bolinha aqui, uma bolinha aqui e tal. Que diacho que é isso? Isso aqui é um átomo. O núcleo atômico, salvo engano, né? Salvo a minha ignorância. Ele é composto por prótons e elétrons, prótons e nêutrons, perdão. E esses carinhas aqui que ficam rodando em volta dele, que são partículazinhas, como essas que tem no meio, só que ela fica assim, que nem doida, são os elétrons. E né, a transmissão, né, de elétrons que justamente ocasiona a energia elétrica, né? Beleza. Então, gente, é o seguinte. Se eu disse aqui que a tensão elétrica é a relação da quantidade de energia que as cargas adquirem por se afastar um elétron de um próton, e ela é medida em volts. Então é o seguinte. Lembra que eu falei para vocês em relação à bateria?
Você pode ter uma bateria de carro ou de moto, por exemplo, né? E ambas as baterias elas vão ter 12 volts. Só que, por exemplo, uma bateria de moto ela tem 4 amperes. Então, e uma bateria de carro 60 amperes. A tensão elétrica de ambas as baterias é igual, 12 volts. E o que quer dizer isso? Quer dizer que é a quantidade de energia que as cargas adquirem. Lembra quando eu falei para vocês que a bateria normalmente ela é dividida assim no meio? E que o lado positivo está totalmente carregado de elétrons, certo? Carregado de elétrons. Conforme você liga a bateria no circuito, né, ela é consumida no aparelho. E aí, conforme vai diminuindo a quantidade de elétrons aqui, vai enchendo aqui. Quando esses elétrons são totalmente transpassados para o outro lado, como se fosse uma ampulheta, a bateria morreu. Certo? E o que é transmitido aqui de um lado para o outro? São essas partículas aqui, os elétrons. Quando os elétrons trafegam por objetos metálicos, né, fios de cobre e tudo mais, é passado de um átomo para outro, que todo material ele é composto por átomos. Até nós, seres humanos, né, pensando de uma maneira subcelular, somos compostos por átomos. E um átomo próximo do outro, que por vezes ocasiona esse elétron, pode ir para outro átomo, que esteja aqui vizinho, que seja, certo? Ele vem para cá. E daqui ele vai para outro. E depois vai para outro. Certo? E eles ficam assim, pulando de um para o outro. Isso podemos dizer que seria uma corrente elétrica. Por quê? Porque eles estão na forma de uma corrente, passando de um para o outro, certo? Gerando essa corrente elétrica para o funcionamento dos equipamentos que porventura você utilize, seja na corrente alternada na tomada da tua casa ou na corrente contínua de uma bateria que seja. Beleza. E o que de acho, trocando em miúdos, a tensão o que é? A tensão é a capacidade de transmissão desses elétrons. Então seria a velocidade, podemos dizer assim, né? Tanto que eu até no vídeo anterior eu fiz uma analogia com vocês em relação à bateria e um compressor, certo? 12 volts é a pressão de saída dos elétrons de um polo a outro. E 60 amperes ou 4 amperes seria a quantidade de ar, de elétrons presentes ali, que vão de um lado para o outro, certo? Se as duas liberam a mesma quantidade de pressão, tem a mesma velocidade de liberação de elétrons, as duas baterias, que seriam 12 volts, consequentemente a que tem 60 amperes duraria mais do que a de 4 amperes. Exatamente pelo fato de elas, cada uma ter a de 60 ter uma capacidade de armazenamento maior do que a segunda que eu falei para vocês. Certo? Então, tensão elétrica, capacidade de transmissão de cargas. Capacidade, é a relação de quantidade de energia que as cargas adquirem por se afastar de um próton por cada coulomb, e é medida em volts, e que é igual à quantidade de cada coulomb possui devido à separação de prótons e elétrons. Lembrando que a unidade de energia é o joule. Então, basicamente, é isso, né, que eu tentei passar para vocês. Não sei se ficou realmente claro, né? Particularmente, eu peguei esse manual achando que ele trazia noções mais claras e objetivas, mas trocando em miúdos, eu acredito que a gente conseguiu discernir um pouco. 14 minutos de vídeo passado. Deixa eu ver aqui. Tensão é a primeira coisa que eu tinha para falar para vocês. A segunda coisa
é a corrente elétrica. Então vamos liberar essa luz aqui para a gente falar sobre corrente elétrica. Eu não sou nenhum físico, viu, gente? Estou tentando trazer na linguagem mais simples para que eu mesmo possa entender, para na hora de eu fazer a prova não ficar com cara de besta. Então vamos lá. Se eu estiver falando alguma besteira, você tem toda a liberdade de escrever aí nos comentários e me auxiliar, né? Você que é professor de física, é um físico, né? Dá uma força aí, porque é daí que eu vou tirar os pontinhos a mais para ganhar minha vaga lá no metrozinho de São Paulo. Corrente elétrica. Vamos ver o que diz aqui. Temos uma figura aqui no manual. Deixa eu ver. Tá, vamos direto para o assunto. A corrente elétrica pode ser medida através da unidade conhecida como ampere, que corresponde à quantidade de Coulomb que passa por um ponto em 1 segundo. Temos dessa forma a intensidade da corrente elétrica naquele ponto em que o Coulomb por segundo, que é igual à unidade ampere. Então vamos lá, vai. 1 Coulomb por segundo, que diacho que é Coulomb, é igual a 1 ampere. Então a gente já viu que tensão elétrica, qual que é a unidade de tensão elétrica? É o volt, né? Usain Bolt. Então, o volt é como se fosse a velocidade de saída desses elétrons de um terminal positivo para um terminal negativo de uma bateria, né? Ou de transição dentro de um circuito, dentro de um fio, dentro do que seja. Velocidade, tensão. Então você tem tensão de 110 volts, tensão de 220 volts, tensão de 12 volts, de 1,5 volt, diversos tipos de tensão dependendo do que você estiver falando. Beleza. E ampere? Ampere não é a quantidade de... a velocidade de transmissão, né? de transmissão de energia, certo? Mas sim a capacidade de armazenamento dessa energia. Quanto maior a amperagem numa bateria, por exemplo, mais tempo de vida útil ela tem. Por consequentemente, o ampere ele é a coisa, pelo menos pelo que eu já ouvi falar, é o fator mais perigoso em relação ao ser humano, né? Você pode... já ouvi falar isso, não tenho tanta certeza se eu estou correto nisso que eu estou dizendo. Mas se você tomar um choque de 220 volts que seja, é mais provável que você sobreviva a esse choque elétrico de uma tensão de 220 volts do que você tomar um choque elétrico de uma bateria de 12 volts com 60 amperes, certo? Porque, salvo engano, a corrente elétrica vinda da rede de distribuição nas tomadas, a amperagem é baixa. Ela não é uma amperagem alta, ela tem uma tensão alta, incomparável a uma bateria, porém a amperagem é baixa. Por quê? Porque ela não necessita de armazenamento. É uma corrente alternada e contínua. Enquanto a turbina estiver gerando energia na hidrelétrica, por exemplo, a corrente está chegando na sua residência. Diferentemente da bateria, que depende de um armazenamento de um certo número de elétrons, e aí, conforme ela tem esse número de elétrons armazenados, ela tem mais amperagem.
ela pode ter uma voltagem menor, uma liberação de voltagem menor, né, de tensão menor, porém, o que ela tem dentro dela? Uma amperagem muito potente, que poderia vir a causar aí um problema de uma parada cardíaca e tudo mais, certo? Mas como eu não sou médico nem nada, né, eu estou falando somente o que eu tenho de experiência de vida aí, de o que eu já tenho ouvido falar. Então, pelo que está aqui, ó, corrente elétrica pode ser medida através da unidade conhecida como ampere, que corresponde à quantidade de Coulomb que passa por um ponto em um segundo. Temos dessa forma a intensidade da corrente elétrica, naquele ponto em que o Coulomb por segundo é igual a uma unidade de 1 ampere. Então, é a quantidade de Coulomb, quantidade de elétrons. Vamos tirar essa porcaria desse Coulomb aí que está só complicando. Quantidade de elétrons que você tem naquele momento. Então, numa bateria, você tem uma quantidade X de elétrons armazenados dentro dela. Certo? Você tem uma quantidade X, uma quantidade de amperes. E a velocidade de transmissão do polo positivo para o negativo, durante o funcionamento de um aparelho, ele é a tensão, que pode ser medida em 12 volts. Capite? Beleza. Vamos ver como é que está o transcorrer aqui do vídeo. 21 minutos. Bom, eu vou dar um tempo agora para eu poder descarregar a memória desse treco. E aí depois a gente volta falando sobre potência. Tá certo, meu povo? Então, até já já. Fui!